Em coletiva de imprensa a respeito da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério elucidou as distorções e os estratagemas empregados por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues com a finalidade de incriminar o governo Bolsonaro. O senador apontou que na sessão de hoje, o comando da CPI se irritou porque a depoente confirmou os fatos apresentados pelo governo federal. Marcos Rogério disse: no geral, o depoimento de Emanuela Medrades é um depoimento que interessa ao governo Bolsonaro porque repõe a verdade e afasta as narrativas. Fato é que a oposição está patinando sem provas. A oposição acusa sem evidências. Eles constroem narrativas para vender para fora, mas para o processo necessários são provas, evidências, fatos. Isso eles não conseguem. Na falta de provas, criam factoides, criam narrativas. O senador mostrou as incoerências na narrativa da panela que comanda a CPI, dizendo: dizem que seria a vacina mais cara adquirida pelo governo. O governo não pagou 1 centavo nesse contrato. Nem 1 centavo de dólar ou de real foi pago nesse contrato, mas a oposição disse que é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Veja, quem está dando atestado de honestidade é a oposição. Quanto foi pago? 0, nada, nenhum lobista beneficiado. Eles estão olhando no espelho, no retrovisor, dos governos Lula e Dilma. Lá sim tivemos escândalos e desvios de bilhões de reais. Marcos Rogério denunciou os estratagemas utilizados na comissão. Fecham os olhos e tapam os ouvidos com relação a escândalos do Nordeste, no Rio de Janeiro, que inclusive renderam cassação de governador. Tratam corruptos como heróis e tentam pegar o presidente, que não tem nenhuma acusação contra ele, e querem colocar o carimbo de governo desonesto. O senador explicou: no Nordeste envolve 2 ex-ministros de Dilma, o Gabas e outro que agora é prefeito. A CPI blindou e não quer investigar. Esse caso parece ser mais o de uma empresa 171, um lobby estelionatário. Marcos Rogério acrescentou: é a típica situação da chamada teoria do crime impossível. Alguém negociando uma vacina que não existia, sem ter nenhuma relação formal com a empresa que se dizia representante sem ter carta de apresentação. Virou um fato na CPI da pandemia. É o circo dos horrores, é o teatro da maldade, é o campo do absurdo. Falta um pouco de inteligência a quem está na linha de frente da CPI para apontar a investigação para o que interessa ao Brasil. Não pode ser objeto de vingança, de uso para antecipação de jogo eleitoral. Lamento, espero que possam refletir e não desviar o foco para convocações desnecessárias, inoportunas, abusivas e arbitrárias. Assista. No geral, o depoimento dela é um depoimento que interessa ao governo porque repõe a verdade e afasta as narrativas. Fato é que a oposição está patinando sem provas. A oposição acusa sem evidências. Eles constroem narrativas para vender para fora, mas para o processo necessário são provas, evidências, são os fatos. Isso eles não conseguem. Então, na falta de prova, criam factoides, criam narrativas. Narrativa de que o governo comprou uma vacina com preço de 15 dólares, quando poderia ter comprado por 10. Diz que seria a vacina mais cara adquirida pelo governo. O governo não pagou 1 centavo nesse contrato. Nem 1 centavo de dólar ou de real foi pago nesse contrato. Mas a oposição disse que esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Veja, quem está dando atestado de honestidade ao governo Bolsonaro é a oposição. A oposição está dizendo que esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Aí eu pergunto, quanto foi pago? 0, nada, nenhum prejuízo, nenhuma empresa beneficiada, nenhum lobista beneficiado, nada. Talvez eles estejam acusando o governo do presidente Bolsonaro, mas estão olhando no espelho, no retrovisor dos governos Lula e Dilma. Lá sim nós tivemos escândalos com desvios de bilhões e bilhões de reais. Então eu acho que é um depoimento importante, esclarecedor. E o ponto de dúvida, nós vamos ter o esclarecimento, primeiro pela perícia e segundo,
numa hipótese eventual de acariação entre ela, a senhora Emanuele, e o senhor Luiz Ricardo Miranda. Com relação ao depoimento do proprietário da empresa, o depoimento do senhor Maximiliano, o presidente Omar já anunciou para nós que ele ficará para o mês de agosto. Não será feito hoje e nem será feito amanhã. Vai ficar para o mês de agosto. Acho até importante que esse depoimento fique para o mês de agosto, porque até lá nós já teremos condições, quem sabe, de ter essa perícia feita pela Polícia Federal e afastando qualquer dúvida em relação a essa invoice. Se ela realmente foi apresentada antes ou se foi apresentada depois. Eu acho que quanto mais provas materiais nós juntarmos ao processo, melhor para o processo, porque sobram aí apenas as narrativas da oposição. Repito e concluo. A oposição acusa o governo daquilo que viu acontecer nos governos anteriores, de Lula e Dilma. E acusam o governo Bolsonaro sem ter pago R$1 nesses contratos, mas fecham os olhos, tapam os ouvidos com relação aos escândalos que aconteceram no Consórcio Nordeste, no Rio de Janeiro e em tantos outros estados, que renderam inclusive cassação de governador. Aqui nessa CPI, tratam corruptos como heróis. Trouxeram aqui um ex-governador cassado por desvios de milhões e trataram como se fosse um herói. E tentam pegar o presidente, que até agora não tem nenhuma acusação de corrupção contra ele, nenhuma evidência, nenhuma prova, e quer colocar o carimbo de governo desonesto. É uma total inversão de valores. Senador, e qual a expectativa amanhã para a oitiva do senhor Cristiano? Olha, com relação ao depoimento dele, é um depoimento importante, porque nós tivemos aqui um depoimento de um policial que fez uma acusação grave, né? Uma acusação de que um servidor do Ministério da Saúde teria feito pedido de propina. Até agora, a bem da verdade, nenhuma prova foi apresentada. É apenas o depoimento, né, do senhor Dominguete. Qual prova apresentada? Qual evidência apresentada? Nenhuma. Então nós temos que ouvir o depoimento do senhor Cristiano, ouvir o depoimento das pessoas que estiveram nesse encontro, porque esse é o típico caso, me parece que nesse caso, é a típica situação da chamada teoria do crime impossível. Uma vacina que não existia, alguém estava negociando uma vacina que não existia, negociando sem ter nenhuma relação formal com a empresa, uma empresa que dizia ser representante de uma farmacêutica, mas que não tinha carta de representação, portanto, oferecendo o que não tinha, alguém negociando sem ter qualquer procuração para negociar. Mas virou um fato na CPI da pandemia. Veja, a CPI da pandemia é o circo dos horrores, é o teatro da maldade, é o campo do absurdo. Eles não querem investigar o que aconteceu no Consórcio Nordeste, onde você tem lá uma suspeita não, provas, evidências de crimes, desvios, falcatruas. Passaram a mão no dinheiro. Envolve 2 ex-ministros do governo Dilma. 2, além do senhor Gabas, tem um outro que agora é prefeito. O caso do Amazonas não aprofunda a investigação. Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, aonde houve corrupção de verdade, corrupção para valer, a CPI blindou e não quer investigar. Mas fica dando palco aqui para uma negociação que me parece ser mais uma espécie de empresa 171, mais um lobby estelionatário. Eu acho que esse tipo de situação a gente tem que banir da vida pública e não dar palco para qualquer tipo de promoção. Mas vamos investigar. Esse é o papel da CPI. Só espero que investigue tudo e não seletivamente. Senador, em relação aos requerimentos, eles vão ser lidos amanhã? Sabe quais requerimentos que vão ser votados? O senador Randolph falou que vão ser... Renan, perdão. Falou que vão ser votados requerimentos amanhã. Já se sabe quais são? Porque provavelmente terá o recesso, né, com a votação da LDO, se acontecer.
Então, como é que fica isso? Nós já temos muitos requerimentos aprovados, né? O presidente Omar havia dito inicialmente que ficaria para agosto a votação dos requerimentos, mas pode ser que hoje à noite, na reunião do gabinete paralelo da CPI, eles decidam diferente e paute alguns requerimentos. Ele não comunicou à CPI ainda, mas pode ser que paute, né, alguns requerimentos, especialmente com relação a novas convocações, mas ele ainda não declinou à CPI quais os requerimentos que serão votados. Em relação a Alexandre Ramagem, existe a possibilidade dele vir à CPI? Como é que está essa questão? Convocação do delegado Alexandre Ramagem, que é o diretor da ABIN. Exato. Olha, eu sinceramente não sei qual é a relação do diretor da ABIN com a CPI da pandemia. Querer convocar aqui o diretor da ABIN para vir participar da CPI da pandemia por algum capricho é desvio de foco. Veja a CPI dos absurdos. Não querem convocar o senhor Carlos Gabas, envolvido até o pescoço em contratos suspeitíssimos de corrupção. Comprou, pagou antecipado e nunca recebeu respiradores, e de uma empresa de fachada. Não querem convocar secretários, não querem investigar o que aconteceu lá nos estados, mas querem convocar o chefe da ABIN. Será que eles querem apurar aqui na CPI algum serviço de inteligência? Eu acho que falta um pouco de inteligência a quem está na linha de frente da CPI para apontar a investigação para aquilo que interessa ao Brasil. A CPI não pode ser objeto de vingança, não pode ser objeto de uso para antecipação de jogo eleitoral. E me parece que é isso que está acontecendo. Lamento, espero que eles possam refletir e não desviar o foco da CPI para convocações desnecessárias, inoportunas, ilegais, abusivas, arbitrárias. Tudo bem? Senador, boa tarde. Boa tarde. Como o senhor está achando até agora a oitiva da Emanuela Medrades e como é que ficou a situação do Francisco Maximiliano? Ele vai depor amanhã mesmo? Ficou para qual outra data? Olha, o depoimento da Emanuela é um depoimento importante, porque questionada sobre pontos específicos das invoices que envolve esse contrato da Covaxin, ela esclarece dúvidas, narrativas que foram concebidas pela oposição. A oposição acusou o governo de ter feito um contrato para a aquisição de uma vacina com um preço mais alto do que a proposta inicialmente pela empresa. E ela desmente isso. Isso foi uma narrativa, foi uma acusação falsa da CPI. Nasceu na CPI a história de que houve oferta de vacina da Covaxin a $10. Essa oferta nunca existiu. Nunca houve uma proposta e ela desmontou essa narrativa aqui. Disse que havia uma expectativa no início das tratativas de se conseguir uma vacina mais barata, mas isso nunca aconteceu. A precificação foi definida pela farmacêutica, pelo laboratório, e o preço mínimo para países como o Brasil estava entre $15 e $20. O Brasil negociou no preço mínimo de $15. Então o depoimento dela é um depoimento importante, esclarecedor. Com relação às invoices, ela disse que em nenhum momento houve qualquer tipo de resistência, de relutância por parte da empresa em corrigir os erros que foram apresentados. Ela disse até que esse invoice foi feito de maneira rápida, é uma espécie de minuta, um rascunho, né? Foi feito no padrão global da empresa e depois teve que fazer a adequação com base no contrato que tinha com o Ministério da Saúde, sem qualquer resistência. Portanto, ela afasta boa parte das suspeitas. Um ponto apenas no depoimento dela precisa ser confirmado, ou numa acariação, ou muito mais do que isso. Acho que a perícia feita nos documentos pela Polícia Federal vai nos dar essa informação com maior segurança, que é em relação à data de entrega da invoice ao Ministério da Saúde. Porque o senhor Luiz Ricardo Miranda disse que foi entregue, que ele recebeu no dia 18, o senhor William
também disse que viu no dia 18, e a empresa disse que esse documento só chegou ao Ministério da Saúde no dia 22. Alguém não está falando a verdade. Uma perícia feita pela empresa diz que o documento só foi apresentado à CPI também no dia 22. Ele foi encaminhado à CPI no dia 22. E o metadados dizendo que ele foi produzido no dia 19. Então, esse é o único ponto que precisa ser melhor explicado. E acho que a prova técnica nesse caso é justamente aquilo que vai afastar todas as dúvidas em relação a esse ponto. Se não me engano, ainda estava sob os efeitos lá da anestesia, mas falou que está tudo bem. A informação que eu tenho aqui de pessoas que estão lá próximas a ele é que ele foi para São Paulo já, para o Albert Einstein, onde deve ficar em observação por 3 dias. E é só para que o Dr. Macedo possa examinar lá a obstrução, que parece que foi isso, uma obstrução no intestino, em algum nódulo, que deve ser em função da cirurgia que ele fez no intestino pela facada, né? Mas a princípio está tudo bem de saúde, tudo sob controle. Então agradecer as orações de todo mundo, a preocupação de todo mundo. Se Deus quiser, o presidente Bolsonaro está de volta aí para Brasília, trabalhando muito pelo nosso país. Alguma previsão de quando ele deve voltar? Não, o que eu estou sabendo é que ele vai ficar em observação por 3 dias. E aí vai avaliar se há necessidade de fazer alguma pequena cirurgia, né? Nada de muito grande, né? Pelo que eu estou sabendo. Enfim, mas infelizmente, isso aí ele está sofrendo as consequências, né, de um atentado covarde contra a democracia até hoje. Apesar de alguns insistirem ainda que essa facada não existiu, né? Impressionante. Mas Deus sabe o que faz e Deus está no comando e daqui a pouco ele está bem, se Deus quiser. Eu não sei te informar. Eu não sei informar que eu estava aqui na CPI, eu só falei com pessoas próximas a ele, não conversei com o médico ainda agora na parte da tarde. Falei com o médico dele de manhã e ele me passou que estava tudo sob controle, ele estava acordando da endoscopia que ele tinha feito, mas que estava tudo bem para a família ficar tranquila. Essa horário que ele viu agora na CNN, você pode só repetir que falou mais cedo com o presidente da República, qual que é a situação dele, você vai precisar de uma nova intervenção cirúrgica? Eu falei com o médico dele mais cedo. Ele me tranquilizou, disse para a família ficar calma, que não tinha nada de mais grave acontecendo, que ele estaria em observação. Aí passou o telefone para ele ainda com um pouco grog, de função da anestesia que ele submeteu para fazer a endoscopia. Falou comigo que estava tudo bem, para ficar calmo, tranquilo. E agora, de tarde, a informação de pessoas próximas a ele, que ele iria para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele ficaria por 3 dias em observação, para que o doutor Macedo avaliasse lá se tem que haver algum procedimento cirúrgico, e que, se fosse necessário isso, algo muito pequeno, sem nenhuma gravidade, para todo mundo ficar calmo. E mais uma vez agradecer as orações de todo mundo aí, a preocupação com o presidente da República. Isso também é uma consequência da facada? Seria mais uma consequência? Aparentemente é isso, porque pelo que eu estou sabendo, uma pequena obstrução no intestino dele. Foi preciso tirar também alguma quantidade de líquido do estômago. Talvez isso seria aí a razão dele estar tossindo tanto, com tanto soluço. Mas a informação médica que eu tenho até o momento, quando eu subir aqui eu vou ter informação mais precisa, é que está tudo sob controle, que o presidente está bem, é só uma precaução para ficar monitorando ele de mais perto. Já sabe se ele vai se ausentar do cargo por esse período? Eu não sei informar. Tá? Senador, além dos soluços... Vou para São Paulo amanhã. Além dos soluços, ele falou sobre mais algum sintoma que ele vinha sentindo? Não, a gente percebeu a dificuldade dele até de falar, de fazer discurso. Ele está submetendo a uma agenda muito intensa, todo mundo pedindo para que ele até ficasse um pouco, mais, se dedicasse um pouquinho mais do seu tempo a dormir bem, que ele não dorme bem. Então acho que é só ele dar uma pequena mudança nos seus hábitos alimentares e na sua rotina, e sob os cuidados médicos, muito em breve está 100%. Você já trabalha com a possibilidade de uma cirurgia? Pois é, o que eu estou sabendo é que ele está indo para o Einstein exatamente para ficar em observação, para ver se haverá necessidade disso, porque se a obstrução for desfeita sem um procedimento cirúrgico, não vai haver necessidade. Mas assim, eu estou falando de informações supérfluas. Eu estava aqui na CPI agora, concentrado aqui, e com informações ainda sem profundidade do real estado dele, mas pessoas próximas já me relataram que foi isso que aconteceu, então até o momento a gente está tranquilo. Ele tem conversado com o senhor? Pelo WhatsApp? Eu falo com ele todos os dias, Hoje eu falei com ele por intermédio aí do médico que conversou comigo primeiro, explicou qual era o quadro dele para acalmar todo mundo e depois me passou para ele, mas eu não consegui falar, falei poucos segundos, que ele estava ainda se recuperando da endoscopia que ele fez e ele submeteu a uma anestesia para poder fazer a endoscopia, Soube logo cedo, porque muitos ministros dizem que não estavam sabendo até a imprensa publicar, Soube cedo, soube bastante cedo quando ele estava se dirigindo lá para o hospital.
Tá, mas é uma preocupação à noite, meio, né, também com dificuldade por causa do soluço, dificuldade de respirar, né, enfim, estava com muito incômodo e aí ele foi ao hospital para ser examinado. Tá? Estresse pode ter relação, senador? Eu acredito que sim, né? Você conhece alguma função mais estressante que presidente da República, ainda mais se tratando de Bolsonaro? Difícil, né? Mas tá dando o melhor que ele pode, né, pelo país, né? E Deus está ali usando ele para fazer o melhor para nossa população. O senhor vai para São Paulo com seus irmãos? Eu não sei, eu não falei com eles ainda, mas a princípio amanhã eu estou em São Paulo sim.